Isso daí é um tucano. Oh, maravilha! Aí, papai, começando mais um vídeo aqui diretamente do sítio. Diretamente da roça. Com um frio danado e esse café da manhã maravilhoso. Bora pra rotina do nosso dia a dia aqui. Hoje, começar por onde? Por onde vamos começar depois do café? Ah, vocês falaram aí muito de bambu, né? Que a gente estava terminando ali a parte do sombrite, da horta no caixote. Vamos levar vocês lá no bambuzal que a gente tem aqui. Vai para uns 4 anos que a gente não vai nesse bambuzal aí. Tirando os 3 que a gente foi até o México e voltou. Vamos lá ver se a gente consegue achar esse bambuzal e trazer alguns bambu para cá para fazer essa amarração ali. E vai ficar top. Não dava para arriscar ir sozinho ou o Fá ir sozinho. Não. Porque é perigoso, né? Faz muito tempo que a gente não vai e não sabe como tá a questão do mato. Geralmente não se anda no mato sozinho, né? Pelo menos mais um aí. E qualquer coisa que aconteça, é legal sempre estar em 2, né? Mas não vai acontecer nada não, vai dar tudo certo. Vai, tranquilo. Isso é só uma das coisas que a gente tem para fazer hoje aqui. E... Antes, lembrei de uma coisa, bora se trocar que eu ainda tô de pijama. Tô de pijama, eu não, eu já tô de insider. Que maravilha, já tá tudo sequinho aqui no varal. Essas peças são da Insider, secam rapidinho e não tem nada melhor nesse tempo de inverno, de frio, ter peças assim, ó, que trazem praticidade pro nosso dia a dia. E essa é a dica que eu queria dar para vocês. Além de cores lindas, olha só. Daqui vai direto pro corpo, eu não preciso passar. Agora sim, pronta! Toda linda, direto do varal pro look do dia. E confortável no nosso dia a dia com a Insider. Isso aí. E julho agora tem um cupom de desconto de 15%, ó. Cupom Combinômades. Ou você pode ir direto aqui no link rastreável, que o seu desconto já vai estar garantido lá no carrinho. Ou pega o celular com a câmera, escaneia o QR Code, vai no site da Insider com o seu desconto. Ai, papai! Insider! Bora! Bora! E pro nosso cafezinho da manhã aqui, além do tradicional café, torradinha, pão, tem o bolo que a gente preparou, o bolo de aipim, do aipim que a gente colheu aqui, que vocês viram, 7 quilos. Então rendeu o bolo, que tá maravilhoso. Quase que não sobra pra hoje. E tem também um queijinho. Bem, vocês acham talvez que seja um queijo tradicional, mas não é não. Esse queijo é um queijo feito do aipim também. Um queijo que eu preparei pra vocês e agora vamos chamar a receita aqui do queijo. E diferente de tudo que eu já vi, é um queijo de mandioca. Isso mesmo, eu não sou vegana, mas eu acho que essa receita é bem interessante pra gente compartilhar. É uma receita fácil e pode substituir um queijo. Então serve para várias receitas. É claro que se você comer só ele, diz que não tem o gosto semelhante ao queijo. E a gente vai ver na prática. Mas que para você fazer um pastel, um recheio e usar esse queijo é muito bom, porque ele dá aquela esticadinha
Então vamos lá, vamos preparar, aproveitar essas mandiocas, esse aipim aqui, fazer várias receitas. Vocês falaram de bolinho, falaram de sopa, caldinho, escondidinho, mas essa receita eu achei bacana por ser diferente. Então a gente cozinhou a mandioca, a gente vai usar cerca de 3 xícaras delas picadas, assim, não precisa amassar, pode medir mais ou menos assim, em pedaço mesmo. Agora, depois de colocar o aipim aqui dentro do liquidificador, a gente vai colocar 2 xícaras da água do cozimento do aipim. Vamos lá, que eu tô curiosa pra ver esse trem pronto. Agora a gente põe um pouquinho de sal e bate. E agora a gente vai colocar aqui, ó, 1/3 da xícara de azeite, um pouquinho mais de 1/3. Não chega a dar nem metade da xícara. E bate. Antes colocar também um pouquinho de cúrcuma. Como eu tenho pouco aqui, eu vou ralar a raiz de uma cúrcuma que eu deixei separada aqui para colocar. E também, peraí, vamos colocar, opa, 1 xícara de polvilho doce. Tá aqui, ó. Opa! Nessa temporada pé na roça é bom que eu tenho espaço, assim, pra cozinhar. Se bem que na Kombi também nunca deixei de fazer coisas diferentes, mesmo sem forno. Ó, não vou preencher completa essa xícara, que ela é imensa. Então, vou descontar aí um pouquinho. E coloquei polvilho doce e agora vou pôr o azedo. Pronto, aqui tá o cúrcuma que a gente ralou. Uma cor bonita que deixa, né? Isso é mais pela cor, viu, gente? E diz que depois dá pra colocar um temperinho também. Mas espera aí que falta mais um detalhe nessa receita, hein? Olha, rendeu demais. Rendeu mais do que o previsto aqui. E daqui, ó, agora vai pra panela, vai pro fogo pra gente engrossar até soltar do fundo. E como rendeu mais do que eu esperava, então nossa forminha aqui de queijo vai ser pouca, e eu só tenho uma. Aí vamos ver de colocar em outras formas. Vamos ver se vai dar certo também. Ó. Aqui a gente só vai ajeitar ele, ó. E agora vai pra geladeira. Aí amanhã de manhã a gente tem um cafezinho da manhã com isso e com bolo de aipim. Receita diferente, né? Gostaram? Bem, é a primeira vez que eu faço, vou experimentar agora. Desenformei pela manhã, mas cortando aqui já percebi que a textura dele, achava que ia ficar mais na textura de um queijo frescal, assim, um Minas. Mas ele ficou mais parecido com um requeijão, pelo menos aqui na torrada. Vamos ver o sabor. Muito bom. Nossa, ficou com um gostinho assim, puxou pro azeite. Realmente ele tem aquele grudezinho, parecido com um queijo. E não tem nada de lactose, né? É uma receita vegana, eu não sou vegana. Fui vegetariana por 18 anos da minha vida. A viagem, né, essa jornada de Kombi que a gente fez aí me transformou. Mas é uma receita que eu achei bacana de compartilhar para quem é vegano ou para quem quer experimentar algo diferente. Zero de lactose, como a gente falou, né? Caiu bem mesmo. Talvez tenha que deixar ele mais tempo no fogo, né? Na hora do fogo. Boa. Mas vai de gosto. Agora, bora experimentar o docinho. Ai, papai. Nossa. Vou pegar só uma beiradinha. O bolo tá muito bom. Muito bom. Os dois.
E agora, como a gente vai lá pegar o bambu, né, colher o bambu, vamos levar algumas ferramentas. Vamos levar essa serrinha aqui para serrar o bambu mais fácil. E vamos levar 2 facão, né? Para tiver abrir algum trilho, se tiver que abrir, não sei como é que tá lá há muito tempo, que a gente não vai lá. Aí vamos dar uma afiada agora nesses facão. Dei um jeito agora, arrumei esse negocinho aqui, ó, uma esmerilhadeira, uma mini esmerilhadeira. E ela afia todas as ferramentas. Dá para cortar alguns vergalhão também, depende da qualidade do disco. Top. Ferramenta tá afiada. Agora partiu bambuzal. Bora lá pegar uns bambu para terminar ali para terminar aquele sombrite ali, a horta no caixote ali. Bem, pessoal, aqui ó, era o antigo trilho que tinha até o bambuzal. É onde a gente começa a refazer o trilho agora, dar uma limpada. Mas já tem, ó, já tem um caminho demarcado. É só tirar os matos que cresceu maior, né? O excesso, né? Tira o excesso. Tá lindo. Opa. Opa. O que foi? Nada. Ai, que susto! Só que eu peguei o... cano. Ah, mangueira. É pra que passar a mangueira também. A captação da gente vem de uma nascente. E olhando tudo agora, é muito bonitinho, né? O sítio tá uma gracinha, cada dia mais lindo. Mas quando chegamos aqui, era assim, ó, era esse matagal que vocês estão vendo, era tudo fechado. A gente escolheu um terreno que ficava no canto mesmo da floresta. Assim, não teria como vender a lateral, uma das laterais, né? Não teria vizinho. E era o mais afastadinho, assim, de todo o terreno, a área total aqui que estava à venda. E assim que chegamos, a primeira coisa foi abrir um caminho, na sequência ver onde ficava essa nascente, já que daria uso a nós dessa água, né? Água potável, água maravilhosa. Então a gente foi até a nascente e testamos, né, se ela viria por gravidade. Por sorte veio por gravidade. Que bom, que senão aí tem que colocar bomba, ixi, dá uma dor de cabeça. Então assim, é muito bom pensar na hora que vai comprar um terreno, um sítio, na água, né? Se tem acesso à água, se é fácil esse acesso. Aqui a gente já sabia dessa nascente e sabia também que seria possível chegar com essa água por gravidade. Mas só tivemos a confirmação chegando até a nascente e fazendo toda essa instalação da mangueira. Foram no total quantos metros? 300 metros. 300 metros, tá, a nossa nascente. Então, da caixa d'água principal aqui de todos. Vamos ver se a gente tá certo aqui. Acho que a gente desce aqui agora. Se for reto, vai lá, eu acho que na caixa de abelha que nós temos, que nunca mais voltamos. E aqui onde chegamos agora é onde tem um tratamento. Agora está tampado de mato que não é usado, mas é um tratamento para bambu. Na época a gente recebia voluntário, tratava o bambu aqui dentro. Foi até um casal de voluntário lá da Argentina que fez esse tratamento. Aí tinha que forrar com lona e tal, jogar uns produtos. Depois a gente explica melhor. E por aqui à direita é onde vai para o bambuzal. Como por isso que fizemos o tratamento aqui, já estava mais perto. Bora lá agora, tentar achar. Chegamos no bambuzal, galera. Achamos. Tem só mais uma descidinha aqui e já tá lá no bambuzal.
Em 3 anos ele tá com as varas bonitas, olhando daqui. Tá bem retinho as varas. Vamos lá dar uma olhada. Eu lembro que na época a gente parou de colher. Porque colhemos muito. Muito. Aí todo mundo combinou de dar um stop. E acho que deu bom esse stop de 3 anos. 3, 4 anos. Uhum. Bora lá ver. Olhando a Oni passando ali que eu falei, uai, tô no trilho errado. A Oni que mostrou a direção certa, né? Foi. Ela mesmo. Agora sim, oficialmente no bambuzal. Já pedi licença aqui pro Saci. Rezam as lendas aí em algum lugar aí que ele vem do bambuzal, né? E é isso aí, ó. Tá bonito os bambus, né? Uhum. Então, tão bonito. Agora a gente vai escolher. A gente precisa 4 varas de bambu de 8 metros. Uhum. Vamos ver. Agora eu esqueci uma coisa, a trena também mesmo. A trena tá comigo. Tá com você? Tá. Ah, rapaz, provido. Trocar só as ferramentas, né? Eu falei provido, mas é prevenido, né? Rapaz, prevenido. Guardar essas ferramentas aqui. Ó, e depois dos 40, tem um item a mais que carregamos. Papel higiênico? O óculos, você tá carregando o óculos agora? Tô carregando o óculos, baby. Minha primeira trena tá aqui, ó. O Drida fez 45. 45. A trena aqui, ó. Fechou. E bora explicar também pro pessoal como a gente escolhe bambu. Uhum. Tudo que a gente faz aqui, nessa temporada Pé na Roça, são experiências que a gente viu ao longo de aí, vamos somar uns 10 anos entre trabalho na roça, bioconstrução e viagem. Isso. Até um pouquinho mais. Então, assim, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu jeito, tem várias técnicas. Tem várias técnicas. E o que a gente viu, assim, com o passar do tempo vivendo no mato, é que é testar, é praticar para ver o que dá certo. Claro. Porque muitas das teorias na prática não funcionaram. E muitas das práticas sem teoria funcionaram. Então, vai da urgência, da emergência. Uhum. E para que a gente vai usar o bambu. Isso aí. E da nossa parte aqui, do que a gente sabe, do que a gente passa pra galera, que o bambu bom para colher é esse que tá aqui atrás, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu levar vocês lá pertinho. A diferença de um pro outro. Ó, esse daqui tá mais verde. Você pode ver que esse daqui tá mais, ó, tá até manchadinho, mais amarelo. Esse daqui já tá maduro, tá prontinho para colher. E esse daqui já tá mais verdinho. E outra coisa que a gente ouvia falar e que não deixamos de praticar na hora de colher o bambu é escolher a época certa da colheita. E é nos meses sem R do ano. E estamos justamente em julho, que não tem R. Então é um ótimo mês para colher bambu. E também é importante colher na lua minguante. Isso porque a parte da seiva das plantas, os líquidos estão para a raiz, então estão para baixo. E aí no caso a gente pode cortar que a planta não vai sentir tanto. E vai vir mais seca, de uma forma que as pragas não ataquem tão rápido, porque o problema desse bambu aqui é o amido que ele tem, um amido muito doce, que atrai bastante praga. Ele não é próprio para construção, mas ele pode ser tratado para construir. E para cortar o bambu aqui, a gente corta sempre para cima do nó aqui, ó. Nunca para baixo do nó. Se você cortar para baixo do nó, o nó sai e aí fica o buraco. E aí acaba apodrecendo o pé, apodrece ele todinho. Então a ideia é cortar para cima do nó o mais baixo possível que você conseguir. E aí depois vai brotar de novo. E a gente vai cortar aqui, para cima. Como esse daqui, ó. Se fosse cortar agora, a gente teria que cortar aqui, ó. E o bambuzal se regenera fácil, rápido. Ele era usado muito em Minas Gerais como demarcação também de território, de fazenda, né? Faziam as cercas, também. Os limites com o bambuzal.
Então provavelmente esse bambuzal aqui, ó, e ele segue mais pra lá, era uma delimitação do que hoje é a comunidade Rosa dos Ventos. E pra lá, outro terreno. Isso aí. Posso fazer um barulhinho? Pode. Aqui já está um exemplo perfeitinho que a natureza deixou aqui, ó. Que quem colheu antes, né? E agora já está aqui, ó. Tá vendo? Cortou rentinho. Não apodreceu e ainda brotou aqui já do lado. E vai de boa agora. Essa partezinha tava mais... Ó, pronto. Tá lindo. E aqui já cortei, ó. Igual lá, você vê, ó. Tá aqui. E depois de colher é hora de limpar. Se a gente for levar ele assim, vai dar muito trabalho, porque tem esses ramos, e aí no caminho a gente viu que o caminho é estreito e fechado. Então a ideia aqui é sacar esses nó com facão. A maneira que eu aprendi com o Fale e com o Druida é assim, a gente deixa na posição em que o ramo tá crescendo, ó, tá subindo, não ao contrário, tá? Ele tá subindo. E aí a gente vai vir contra ele, assim, ó. Cuidado, não segure aqui embaixo, viu? O ideal é estar mais deitado. Ó, você viu? Eu nem faço muita força. Ele vem meio que escorregando. Bem, os bambus já estão aqui, já tomamos um fôlego, uma água, descansamos um pouquinho, um cadinho, como dizem. E agora vamos... Vamos tentar colocar eles? Vamos, com certeza. A ideia que vocês nos deram era, no lugar de usar o PVC, que a gente tem um custo, usar o bambu. Muitas pessoas falaram isso, então a gente foi lá e vamos ver se vai dar certo. Vamos testar. Custo zero, realmente só o trabalhinho de pegar, que não foi tanto, foi até prazeroso voltar lá. E também pegamos os fechos. Ó, como é o nome mesmo? Fez sucesso isso aqui, ó. Nossa, eu sempre esqueço, tem aquele nome que eu não gosto de falar, então eu não lembro o outro. O chique é fita Herman? Acho que é isso mesmo o nome. Olha. Trem, rapaz. E antes a gente tentou fazer também com um arame, já que a gente tinha arame cozido aqui. Mas o gasto do arame, se for pensar, o trabalho que ele dá e tudo mais, e ele acaba enferrujando com o tempo, podendo até se machucar. Então é bem melhor a gente usar essas fitas. Vamos a ver. Vamos usar então. Vamos começar daqui? E a princípio deu certo aqui agora o viveiro. Vamos ver. A sombrite, os bambus. Eu achei que pesaram um pouquinho a mais, assim, do que a estrutura que foi feita de PVC, que é o cano, né? Então eu não sei se com o tempo também esse bambu vai secar e vai ficar mais leve. Vamos ver. Porque tá no dia que a gente colheu, a gente já montou. Sim. Mas que ficou bem mais esticado. E agora não vai ter mais o problema de voar o sombrite. Perfeito. Creio que não, né? Perfeito. É, perfeito. E olha só o que a gente fez aqui do lado para correr com o sombrite, para abrir e fechar também ele fácil, ó. Então, bora subir? Bora. Vou mostrar eles. A ideia que tivemos é essa, a princípio, subir
colocou aqui no apoio. Aqui também a gente colocou umas fitinhas, mas não apertamos muito, assim ela consegue subir, ó. Essa não apertamos muito, mais ou menos. O druida esqueceu e apertou a última. Com a mão é mais difícil, né? É. Uhum. Mas pronto, ó, já deu aqui para subir o que a gente precisa para cuidar aqui da horta. Já deu para ver que a irrigação tá ligada e tá funcionando. Isso aí. Assim a horta agora no caixote tá preservada da geada, opa, do sol forte e até mesmo das galinhas, né? Ficou bem esticada. Ficou muito bom, né? Muito legal. Capa de revista. Vamos experimentando e assim é o que eu falei para vocês, a gente vai aprendendo na prática. Uhum. A ideia de vocês foi muito boa, o bambu aí, ó. Olha quem chegou por aqui, a Oni. Olha só quem tá fazendo festa por aqui, a Oni. Ai. Antes de encerrar esse episódio, queria mandar abraços especiais, né, Druida? Faz claro. tempo que a gente não manda esses abraços. Muito E tempo. agradecer primeiramente a todos vocês que acompanham o canal, seja na época que a gente estava viajando, seja aqui no sítio, na roça. Então, um abraço geral para começar. Para os membros também, agradeço de coração, né? Os membros top também, que estão lá no grupo do WhatsApp. Exato, que dão uma baita força, um apoio mesmo, incentivo para a gente seguir, assim, fazendo os vídeos. Isso aí. Abraço especial, então, vai para Marluce, para Eliane, para o Patrick e, claro, para Judite também. Outro abraço especial é para Helena Pereira Mendes. Olha! Para a família da Kelly Santos, do Rio de Janeiro, que falou que por lá tá mais ou menos 10 graus. Rio de Janeiro com 10 graus, nossa senhora. Aqui essa semana, na hora que a gente acordou, bateu 5, imagino mais cedo. Vamos, abraço para Tânia Brito, que deu a dica de colocar a casca de ovo também no espiral. Então já estamos fazendo a sua dica aí, que diz que a casca de ovo tem cálcio. E é real, né? Então ajude bastante. Muito. Outro abraço especial vai para os hermanos, para a família querida lá da Costa Rica, pura vida. Fala, Marco, fala ele, como estão os filhos, como estão? Toda a família que nos recebeu, aliás, a galera que nos recebeu por vários países aí, especial hoje para eles, que nos assiste, que adorou. O Marcos falou muito bem do espiral. Então, quem sabe ele não faz um lá no Campo La Fortuna. Ó. Outro abraço especial é para o Donizete Cabral. Valeu, Donizete. Sempre comentando aqui no canal. A Nilza Faria também. O Vô de Kombi. Vô, e aí, como é que você tá, ué? Vô de Kombi nos presenteou com um par de microfones para a gente melhorar a qualidade do áudio, já que aqui tem muito vento, o ambiente é aberto. Mas infelizmente não serviu para o meu tipo de aparelho. E eu fui atrás até de ver um conector, um adaptador, né, para que servisse. Mas não consegui encontrar nada. Agradeço de coração, Vô de Kombi. Valeu. Mas não deu. Por enquanto, por Isso enquanto. aí. Daisy Rise, também um super abraço. O marido dela disse que acertou. Quantos quilos pesavam os aipim? Garoto, 7,2 kg. Foi bastante mesmo, hein? Várias pessoas comentaram ali que acertaram, outras próximos. Foi mesmo. Alguns bateu na trave, mas teve uns que acertaram mesmo. A gente foi bem longe, chutamos 4, 3, nossa. Bem, outro abraço especial vai para os amigos aqui de São Tomé, a Vicky, o Fernando, a Helena e para o aniversariante aí do comecinho do mês, Francisco, isso mesmo. Parabéns, Francisco! Então, quer receber seu abraço especial também? Deixa aqui nos comentários. Essas galinhas estão doidas ali.
Os animais estão todos juntinhos ali. Acho que elas estão atacando a Oni. Se defendendo, não sei. Sei que a Oni voltou pra cá. Bem, quer receber seu abraço? Deixa aqui nos comentários, fala de onde você nos assiste, que parte do mundo. E vai ser muito especial para nós, aos pouquinhos, passar alguns abraços aí no finalzinho de cada vídeo. Sim, com certeza. Agradecer a curtida, o compartilhamento de vocês e o apoio de sempre, mais uma vez. Falar que as coisas, os materiais ainda não chegaram para a gente fazer o galinheiro. Estão para chegar. Enquanto eles não chegam, nós vamos... Surpresa! Acho que já dá até pra gente dar um spoiler que a gente vai descansar uns dias da roça. E para descansar da roça, não tem como você ficar nela, né? Então, vamos dar uma saidinha aí para dar uma descansada. E vamos levar vocês para viajar um pouquinho de Tomezinho. Bora? Bora, Tomezinho! Bora de Tomezinho!